Vamos falar sobre governança corporativa na prática. Afinal, o que é governança corporativa? É a forma como uma empresa vai ser gerida, as regras, os combinados, os acordos que vão ser estabelecidos entre sócios e a gestão, ou seja, os administradores de uma empresa, os acordos jurídicos que vão ser feitos para que uma empresa seja bem gerida, para que tenha lucro e que tenha perenidade. Isso é governança corporativa na prática. Esses acordos, que são contratos, normas, documentos, manuais e aquelas atas ali, reuniões, documentos escritos, eles são baseados em alguns pilares, alguns princípios, que é a transparência. A regra tem que ser clara para que todo mundo saiba qual é a regra. Isonomia. Todas as partes devem ser tratadas de forma igual, respeitadas as diferenças de uma parte e de outra. Responsabilidade corporativa. A empresa tem uma função social, ambiental, social, com as pessoas aonde ela está envolvida, que deve ser respeitada, certo? A prestação de contas, ou seja, a cada parceiro, cada parte nessas relações deve prestar conta das suas responsabilidades uns para os outros. E, portanto, não é só questão financeira, são projetos, as metas, os objetivos e como está o plano de ação de cada uma dessas partes. E o propósito, ou seja, essa empresa existe para quê? Essa empresa existe para qual a fundamentação que ela está buscando? O que é o grande objetivo dessa empresa? O nosso trabalho, então, é fazer uma consultoria para os sócios da empresa, ensinando como esses acordos entre administradores e sócios devem ser feitos com base em manuais. Por exemplo, manual de cultura, por exemplo, conduta. É um documento escrito que tem que ser feito baseado naqueles pilares que eu disse, né? E que os gestores vão ser obrigados a seguir aquele manual. O contrato social, que é as regras entre os sócios, como é que essa empresa vai ser gerida entre os sócios. E todos os outros documentos e manuais que eu vou falar nos próximos vídeos, já que essas boas práticas, elas têm 4 grandes grupos. A governança estratégica, a governança societária, a governança financeira e a governança de riscos. Normalmente, o sócio, o fundador, o empresário que nos procura, ele tem alguns objetivos de melhoria nessa empresa. Por exemplo, fazer a sucessão, ou seja, sai o fundador daquele dia a dia operacional e entra alguém no seu lugar. E, portanto, essa mudança, né, essa mudança de papéis, ela tem que ser baseada em documentos escritos, em acordos escritos, em manuais, em regras, em processos internos escritos, que o conjunto desses documentos todos que eu disse são as boas práticas de governança corporativa. Uma segunda opção também de muitas empresas que nos procuram é quando a empresa está no momento de expansão, ela quer ampliar as operações, ela quer ir para outros estados, ela quer ter mais sócios e ela não sabe quais os acordos, combinados escritos jurídicos que o sócio precisa ter com esses novos sócios, com as novas filiais, com os novos parceiros. Então a gente ajuda a formalizar esses documentos, esses acordos escritos, de modo que a empresa continue muito bem gerida e dê lucro e tenha uma vida longa. Empresas de médio e grande porte, que geralmente são mais adaptáveis a esses processos, porque esses documentos e esses combinados, eles acabam gerando muitas regras internas que têm que ser cumpridas pela empresa. Por exemplo, reunião de sócios. Há de se ter uma reunião de sócios no mínimo a cada 3 meses. Então o sócio tem que fazer a reunião. E tem uma pauta, e tem uma forma como isso vai acontecer. Se o sócio não faz, ele está descumprindo o combinado que ele próprio faz. Então as empresas que já têm uma operação sólida, um mercado sólido, um produto, um serviço sólido, elas têm mais aptidão a se adequar a essas boas práticas de governança do que uma empresa muito pequena que está naquele dia a dia, lutando ali para pagar as contas, etc, etc. Empresas de toda a parte do Brasil podem nos contratar, até porque o trabalho ele pode ser feito online ou presencial, ou misto. As duas coisas são possíveis.